Roguelikes são um gênero que vem me conquistando cada vez mais. Ou melhor, não necessariamente os roguelikes, e sim os roguelites. Nesse vídeo eu vou explicar o que é um roguelike e a diferença entre ele e o roguelite. Para começar, roguelike. Roguelike é um jogo que é similar, ou seja, like, um jogo antigo chamado Rogue, que vocês não devem conhecer, mas eu já vou explicar. Então, o like tem essa associação, é um jogo similar a Rogue. Do mesmo jeito que Souls-like é um jogo similar a Dark Souls. E algumas pessoas, ao invés de chamarem o gênero Metroidvania de Metroidvania, chamam de Metroid-like. Metroid-like são jogos que são tipo Metroid, jogos que são tipo Souls e jogos que são tipo Rogue. Mas enfim, a gente não está aqui para falar desses outros jogos, a gente está aqui para falar de roguelike. Então, o que é um roguelike? Nesses jogos, você joga com um personagem. Vamos ver aqui. Esse é o nosso personagem. Vamos dar uma arma para ele. E esse personagem tem que atravessar uma dungeon. Esse aqui é a dungeon. E a dungeon é aleatória, ou pelo menos procedural, seguindo algumas regras. Por exemplo, você tem que passar por X salas, e cada sala é completamente aleatória. Aí você tem aqui todas essas salas, e você tem que atravessar todas elas até chegar no final. Essas salas podem, por exemplo, se dividir entre vários ambientes. Por exemplo, aqui o primeiro ambiente, sei lá, é floresta. Aí o segundo ambiente é de água. Aí o terceiro ambiente é de fogo. Aí o quarto ambiente é de neve. E por aí vai, sabe? Com isso, você consegue ter uma noção do que você vai encontrar, mesmo com toda a aleatoriedade. Dá para ter outras coisas especiais também. Por exemplo, a cada 3 salas tem uma loja onde você pode gastar seu dinheiro. Então, não é tão aleatório, dá para ter alguma previsão. Aí o teu objetivo é atravessar isso tudo até o final. Geralmente os jogos são hack and slash, onde você explora masmorras, combate inimigos e enfrenta um chefe no final. Esses jogos têm algumas outras peculiaridades. Por exemplo, os itens e os recursos que o jogador recebe são randomizados também. Por exemplo, na primeira vez que você jogar, você ganha esse poder aqui de fogo. E daí, na segunda sala, você ganha um poder de redemoinho. E na terceira sala, você ganha moedas. E por aí vai. Mas na outra vez que você jogar, esquece isso tudo. E daí da primeira vez que você jogar, você vai ganhar primeiro o poder de água. Daí depois você vai ganhar o poder de gelo. Daí depois você vai ganhar o poder de fogo. E por aí vai. Isso faz com que cada tentativa te traz possibilidades novas. Isso é uma coisa que eu gosto muito nesse estilo de jogo. É a sensação de level up, de números subindo, de novos poderes e habilidades, de você ficando cada vez mais forte, igual num RPG, mas sem ter que ficar matando inimigos e grindando por horas para conseguir isso. Outra peculiaridade dos roguelikes: você está aqui com seu personagem, vai atravessando a dungeon com ele, chegou até aqui, morreu, você volta pro começo. Você volta pro começo e perde todos os poderes que você ganhou. Você vai ter que recomeçar do zero. Então você vai tentar de novo, vai até aqui, pega uns poderes, morreu, volta pro começo. Foi até aqui, morreu, volta pro começo. Isso é outra coisa importante. Não tem como você dar um continue, imagina que você morreu aqui assim. Não tem como você dar um continue daqui e continuar a história. Você tem que refazer tudo de novo. Os jogos tendem a ser difíceis, desafiadores, de modo que você dificilmente vai terminar toda a aventura de primeira. E isso não é uma coisa ruim, pelo contrário, morrer faz parte da experiência. Não é igual, tipo, um modo hardcore do Diablo, por exemplo, onde você tem que atravessar o jogo inteiro com todo o cuidado possível pro teu personagem não morrer, senão você reseta a aventura. Porque, ao contrário daquele jogo que dura umas 30, 40 horas, num roguelike a jornada é curtinha. Todo esse trajeto aqui deve demorar mais ou menos 1 hora para menos. Às vezes um pouco mais do que isso, sabe? E a ideia é que você jogue várias vezes, faça essa jornada curtinha várias vezes. Morrer e voltar faz parte do loop do jogo, ao invés de um jogo com permadeath, um jogo com modo hardcore, onde você tem que jogar o jogo inteiro sem morrer uma única vez. Todos esses elementos que eu mencionei antes, os lugares sendo aleatórios, os poderes que você pega para construir sua build, para construir seu personagem serem aleatórios, e esse ciclo de morrer, voltar, incentiva
incentivam a rejogabilidade, um dos pontos mais fortes dos roguelikes. Cada partida é uma coisa nova, e a ideia é você jogar várias e várias vezes, não só para pegar os esquemas do jogo e ir ganhando habilidade como jogador, mas para sempre ter novidade em cada partida que você jogar. Enfim, isso é um roguelike, e como você pode ver, é um jogo que tem elementos muito específicos. Então, se você não gosta de morrer e voltar nos jogos que você joga, se você acha que um jogo deve ser jogado do começo até o fim, de primeira, sem grandes dificuldades, impedimentos, sem obstáculos impedindo o teu progresso, esse gênero não é para você. Mas eu não gosto de vários aspectos desse estilo de jogo, e felizmente várias das minhas questões são resolvidas com esse subgênero dos roguelikes, os roguelites. Esses jogos trazem uma experiência mais light, mais leve, menos demandante. A grande diferença é que no roguelike você avança lá pelas tantas, daí morre, perde tudo que tem, todo o seu progresso, e depois tem que começar tudo de novo com o seu personagem do zero. No roguelite, não. Existe uma meta-progressão, ou seja, maneiras de fortalecer o seu personagem entre uma partida e outra. Tudo isso aqui que eu mencionei antes, essa jogabilidade dos roguelikes, fica dentro de uma caixinha. E daí imagina que fora dessa caixinha, englobando tudo isso, tem as melhorias permanentes. Imagina que durante as aventuragens você consegue destrancar coisas novas, ou talvez coletar algum recurso aqui e ali, pode ser dinheiro, pode ser poder, pode ser qualquer coisa. E quando você morre, você consegue pegar todo esse dinheiro, trazer para cá, onde tem alguma espécie de loja ou vilarejo, para melhorar o seu personagem de forma permanente. Você pode gastar esses recursos para, por exemplo, aumentar a vida máxima do personagem, ou aumentar a força dele, ou dar uma arma nova, ou até mesmo escolher um outro personagem completamente diferente com uma jogabilidade nova. Com isso, a cada tentativa, você fica mais forte e vai um pouquinho mais longe. Você morreu até aqui, só que daí, quando você jogar de novo, você pode ter mais pontos de vida. Aí você tenta de novo e vai um pouquinho mais longe. Aí você morreu, fica mais forte. Aí você vai um pouquinho mais longe. Aí você morreu, fica mais forte. Até você conseguir, eventualmente, terminar o jogo. A cada tentativa, você pode não conseguir matar o chefe, mas você está cada vez um passinho mais perto do fim, e esse estímulo extra faz toda a diferença. Além disso, por não seguirem todas as regras do gênero roguelike, os elementos de roguelite podem ser aplicados em vários jogos de outros estilos. Tem roguelike de plataforma, RPG de ação, de cartas, de tiro, Metroidvania e por aí vai. É muita variedade em um gênero só, e eu adoro isso. Enfim, eu tô prestes a inaugurar um quadro aqui no canal somente baseado nos muitos jogos desse gênero, e eu espero ver vocês lá. O próximo vídeo que eu vou lançar é a estreia dessa série, e já vai ser com um roguelite que eu adoro, um dos jogos mais bem recebidos de todos dentro desse gênero. Aproveita para se inscrever no canal e não perder esses próximos vídeos quando eles estrearem. Obrigado pelo apoio e até lá!